pensamento de Mahatma Gandhi. Professor, muito obrigado pela sua participação e gostaria que o senhor começasse por dizer quem foi Mahatma Gandhi. Muito obrigado, eu que agradeço, professor Delmar, agradeço a produção do programa, é sempre um prazer poder estar aqui. Na verdade, Mahatma não era o nome dele, Mahatma foi um título que foi lhe dado após a sua morte, que por ele ter sido, pelo legado que ele tem deixado, Mahatma significava a grande alma. Então, quando ele morreu, em função do legado, ele passou a ser chamado de Mahatma Gandhi. O nome dele era Mohandas Karamchand Gandhi. Ele nasce na casta de comerciante, ele nasceu em 1869, filho de pais ricos. O pai era primeiro-ministro do Principado e a mãe era muito religiosa. Em 1883, ele casou-se aos 14 anos. Naquela época, o casamento era aquele casamento arranjado, né? E em 86, ele foi estudar, 1886, ele foi estudar Direito em Londres, na Inglaterra. Em 1993, ao terminar o curso de Direito, ele vai para a África do Sul trabalhar em prol a defesa dos direitos de uma minoria hindu que residia na África do Sul. Lá ele sofre preconceito, discriminação, e ao terminar esse trabalho, ele volta para a Índia em 1914 para começar um trabalho em defesa da autonomia do Estado da Índia, né? Na época, a Índia sofria pelo processo de colonização dos ingleses. Então, havia todo um processo de opressão e Gandhi, por ter uma formação em direito, ele vai trabalhar em defesa dos direitos contra a desigualdade dos indianos. Em 1930 começa um movimento muito forte. Na verdade, quando ele, ao voltar para a Índia, já existiam alguns conflitos internos, né, em relação aos hindus com os muçulmanos e os cristãos. A Índia, por ter um sistema de castas, inclusive Gandhi vem da castas, né, de comerciante. O sistema de casta é uma forma social que a Índia desenvolveu, de organização social, né, de dividir atividades funcionais, embora eles respeitem esse sistema. Ao meu ver, ainda é um sistema que também oprime, mas Gandhi, contra esse sistema de caça, também cria um movimento, né, mais em função da libertação das mãos dos ingleses, para tirar a Índia da mão dos ingleses, que os oprimia, em função do sistema econômico. Então, em 1930, ele começa um movimento muito conhecido como Saltyagraha do Sal, que é a Marcha para o Sal, mobilizando um número bem volumoso de pessoas, começando uma caminhada de 400 quilômetros. Então, ele começa essa caminhada, leva-se 25 dias, ele vai passando em pequenas cidades, vai mobilizando aquelas pessoas, né, para começar esse movimento que era, de fato, para tentar libertar, criar a autonomia do Estado da Índia, né? Porque os ingleses também, além dos tecidos e de outros produtos, o sal era um dos principais produtos que era aí industrializado e comercializado pelos ingleses. Então, nesse movimento, se torna aí praticamente um mártir, né? Ou seja, é um dos principais movimentos que Gandhi consolida, porque ao terminar essa caminhada, chegando nas salinas, onde se era industrializado o sal da Índia, chega lá, eles percebem um movimento muito grande de ingleses, todos fortemente armados, né? Mas os indianos começam de uma forma diferente, porque eles não retrucam de uma forma violenta, mas pelo contrário, né? Eles utilizam uma arma muito mais violenta, ao meu ver, assim, eu diria muito mais eficaz, né? Muito menos violenta, mais eficaz, ao meu ver, que é a consciência. Então, ele usa a arma da consciência, ou seja, conscientiza as pessoas de que a não violência seria a melhor ferramenta para vencer essa guerra. Então, o estado interessante da construção do pensamento de Gandhi vem em função da guerra pela paz, da não violência, construindo o estado de consciência, onde ele mostra que a maior transformação que ele consegue consolidar na Índia é a transformação da consciência. Em conversas que tivemos anteriores, eu percebi que a sua visão, o seu olhar de Gandhi é um olhar diferenciado, né? Me parece que está num contexto o qual o senhor conhece muito bem. Nesse sentido, qual seria essa novidade do pensamento de Gandhi ou desse Gandhi que o senhor traz para nós agora? Bom, o Gandhi ele tem um pensamento que eu acho que, para mim, ao meu ver, é o grande diferencial, né, por partir de uma cultura oriental, é o pensamento da dualidade.
Gandhi mostra que o olhar dele se difere quando ele olha para a humanidade sobre o olhar da unidade. Então, ele vê a humanidade como única. Ele olha para o povo dele e vê lá muçulmano, hindu e cristão convivendo, né, no mesmo território, mas com conflito. Mas ele olhava e pensava, olha, nós podemos viver aqui com as nossas diferenças, mas não pelo olhar da dualidade, mas da unidade. Nós podemos conviver com as nossas diferenças bem, sem violência. Então, quando ele olhava para a humanidade, ele via uma extensão dele. Ele não olhava o outro de forma separada. A dualidade do pensamento ocidental significa que você começa a segregar, separar. Você olha o outro como alguém diferente de você. E esse olhar que Gandhi vai trazer, não da dualidade, mas da unidade, significa olhar para o outro como uma extensão dele mesmo. Então, quando ele olhava para aquelas pessoas e viam pessoas que tinham conflitos por diferenciais ideológicos, né? Ele olhava aquilo ali como algo que poderia ser resolvido, a partir do momento que as pessoas criassem consciência de que elas não eram tão diferentes assim. Não precisavam pensar em diferenças, porque, por exemplo, o exemplo mais clássico disso é você olhar, por exemplo, para a água. Se você olhar a água dentro de um copo, você vai perceber que ela não tem lado. Ela é única, ela é transparente, ela não tem lado, ela não tem começo, não tem fim. A água é água em qualquer lugar. Para Gandhi, o ser humano era ser humano, feito de carne e osso, todo mundo poderia... não existia diferença na composição química da minha matéria para a sua. Então, para ele, não tinha diferença entre hindu, entre muçulmano e entre cristão. Todos eram gentes que poderiam conviver no mesmo território sem conflito. Só que, para olhar dessa forma, quanto à unidade, que é um pensamento hindu, um pensamento da cultura oriental, é uma tarefa difícil para as pessoas, porque quando elas olham, elas vêem diferença entre uma e outra, seja pelo poder econômico, seja pela cor, seja pela etnia, e são essas diferenças que constroem o conflito na visão de Gandhi. Quando você vê o ser humano como uma unidade, como uma extensão de você, você não o rotula, você não o julga, porque você se compreende nele, você se percebe nele. É como se você olhasse, por exemplo, para um torturador e o torturado. Né? Por exemplo, o exemplo de Gandhi. Ele passa a sua vida na África do Sul, o período que ele fica na África do Sul, a todo momento ele é discriminado, ele é vítima de preconceito. Ele não podia simplesmente andar na mesma calçada que o inglês. Ele não podia pegar um trem que fosse na primeira classe que tivesse um inglês, um branco, porque não era. Ele era, como ele era oriental, então ele era visto como diferente. Ele sofreu na pele a diferença. Só que ele não percebia isso, ele achava que as pessoas estavam alienadas a um modelo de dualidade que só existia na cabeça delas. E ele tinha essa concepção da unidade. Mas ele percebe isso, e a todo momento, mesmo quando ele sai da África e vai para a Índia, e ele sente na pele a dor do preconceito, da discriminação, quando ele tem o poder, que ele se torna um líder, em momento nenhum ele devolve isso. A grande diferença do Gandhi é porque ele tem essa consciência, né? E ele consegue tratar muito bem todo aquele passado dele de ter sido vítima de preconceito, de discriminação, mas não transformando isso em ódio. O que ele faz? Ele transforma isso em compaixão. Ele olha para o outro e percebe no outro que ele também era vítima de uma sociedade violenta. Se você analisar bem, por exemplo, no Brasil, nós temos situações aqui, lê Casa Grande Senzala, de Gilberto Frey, você vai ver um modelo de sociedade que se consolidou na dualidade, onde você tinha o quê? A Casa Grande de um lado, né? E você tinha a senzala do outro. E essa exploração ela acontecia a todo momento, enquanto a senzala era explorada do ponto de vista econômico, do trabalho, inclusive da exploração sexual pelos donos da Casa Grande, né? Que existia tudo isso, de trás dos bastidores, existia toda uma violência consolidada ali. O que o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer, no seu livro Raiz do Brasil, no capítulo 5, ele vai dizer, olha, o homem é um homem cordial. Né? Ele vai falar no capítulo 5 do homem cordial. O que é cordial? O homem, o brasileiro, que ele é movido pelo coração. E aí é interessante, porque se você é movido pelas emoções, pelo coração, significa que você não usa da racionalidade. Quem é movido pelo coração, ora está extremamente alegre, ora está extremamente odioso, né? Pode ser violento, porque não racionaliza. O que o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer que o homem cordial é aquele homem movido pela emoção. E quando você é movido pela emoção, você pode ser um ser violento.
Que o Gandhi vai mostrar exatamente o contrário, vai falar, olha, se você conscientiza, passa pelo crivo da consciência, que a consciência é o elemento de transformação do homem. O que o Freud vai falar, né? Vamos trazer do inconsciente para o consciente, passar pelo crivo, é o mesmo que Gandhi já fazia pelo processo do autoconhecimento. Então, nessa relação da causa e efeito, se eu sou uma pessoa violenta, provavelmente porque existe uma causa atrás disso. Talvez um histórico cultural. Quando eu citei Gilberto Frei e Sérgio Buarque de Holanda, estou falando do nosso histórico cultural brasileiro violento, né? Que vai construindo uma cultura violenta, por exemplo, no trâmite do coronelismo, no trâmite da ditadura militar. Então, nós vamos aí, querendo ou não, nós temos uma cultura violenta porque nós temos um histórico de violência. E o Gandhi sabia disso, que a Índia, assim como os ingleses que estavam oprimindo a Índia, eles também tinham histórico de violência, historicamente falando, porque eles também foram oprimidos pelos gregos, pelos romanos. Os ingleses repetiam aquilo. O que o Gandhi fez foi o seguinte, olha, nós não vamos estender essa violência. O que nós vamos fazer? É preciso que ela pare, que nós passamos por um crivo de consciência e compreender que isso só vai estender algo ruim. Albert Einstein tinha uma frase muito interessante que ele dizia, olha, as pessoas no futuro, elas jamais, né, vão entender que uma pessoa desse nível existiu. Ou seja, elas não vão compreender que uma pessoa como Gandhi existiu na sociedade de carne e osso. Né? Isso é uma coisa assim, o Einstein quis dizer que pessoas do tipo de Gandhi, como Gandhi, né, do nível de Mahatma Gandhi, são pessoas quase que inexistentes na sociedade, porque conseguiu perceber, né, sobre um olhar da consciência, coisas que quase que ninguém da humanidade conseguiu perceber, né, a não ser Jesus Cristo. Jesus, quando foi para a cruz, ele disse, olha, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, a arma que Mahatma Gandhi usou a todo momento foi a arma da compaixão. E para ter compaixão, você precisa ter um trabalho intelectual por trás disso. Né? Por exemplo, se eu sou... Gandhi teve, porque a todo momento que ele foi massacrado, discriminado, explorado, foi preso várias vezes, né? Vítima de preconceito, em momento nenhum ele deixou, né, que aquele ódio o dominasse. No momento que ele teve poder, jamais ele utilizou daquilo tanto contra os ingleses quanto os muçulmanos, possa parar em mim. Né? Eu acho que a visão do Paulo Freire relacionando a Gandhi, aí, eu quero trazer, é exatamente isso, que existe possibilidades de você parar as coisas por aí. Não é porque, recentemente eu vi uma entrevista, eu até quero compartilhar aqui, de um indivíduo que ele estava participando de um protesto, né, aqui em Goiânia, e um policial quebrou um cacetete na testa dele, gerou um traumatismo craniano. Ok. Aí todo mundo muito preocupado, né? Foram fazer uma entrevista com esse rapaz depois de muitos dias que ele já tinha praticamente se curado, né? Já tinha melhorado bastante e tal. E perguntaram para ele, olha, né, e agora, o que você pretende fazer? Qual é o sentimento que você tem frente a essa situação? Ele falou assim, não, eu não tenho nenhum tipo de... Eu perdoo ele, eu não tenho nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de raiva. Então, para mim, tá tudo certo. Eu achei muito bonito essa situação. Mostrou uma pessoa na situação que ele estava, mas que ele perdoou. E esse trabalho, ele foi feito por trás desse trabalho, você vê uma intelectualidade nisso, a partir do momento que ele vê que até aquele próprio policial também foi vítima de uma sociedade violenta. Se ele estava daquela forma, porque provavelmente em algum momento alguém foi violento com ele. Uma outra situação interessante mostrou a filmagem daquele serial killer daqui de Goiânia, que teve quase 40 vítimas, né? Que ele matou, uma situação que eu achei assim, triste, né? Em função de todo o mal que ele fez a essas pessoas, mas que na entrevista perguntou para ele, né? Eu não sabia disso, foi uma situação que mostrou historicamente dele, que eu fiquei pensando. Simplesmente mostrou o padrasto, né? Ele foi abusado, anos e anos pelo padrasto, foi abusado sexualmente pelo padrasto. Então ele não soube lidar com aquele ódio que estava dentro dele. É isso, quando você não consegue lidar com essa energia, você se torna uma pessoa violenta, né? Porque o oprimido, ele passa a ser o opressor. O que ele fez foi repetir uma situação violenta que aconteceu com ele, passando para outras pessoas.
E o que o Gandhi vai trazer é exatamente isso. Olha, o que fizeram comigo, eu não preciso que eu faça com outras pessoas. Pode parar por aqui. Eu não preciso estender esse ódio. Porque, uma frase célebre de Gandhi, né? Nós temos que ser o mundo que nós desejamos. Nós temos que ser essa transformação. Porque simplesmente eu vou passando isso para os outros, eu nunca vou ver um mundo melhor. Quando se trata de educação, para mim educação é isso, é transformação. Se eu pretendo transformar o meio que eu estou, eu tenho que ser o primeiro a fazer a mudança. E essa mudança acontece em mim. Né? O grande pensamento de Gandhi, ele se consolida na função do autoconhecimento. Mahatma Gandhi deve ter lido muito Sócrates, né? Porque é a frase célebre de Sócrates que diz, conheça a ti mesmo. Gandhi se conhecia, por isso se permitiu ser uma pessoa revolucionária. Ninguém que não se conhece jamais pode transformar alguma coisa ou a si mesmo. Eu só posso ser um agente transformador, seja na educação, na sociedade que eu vivo, a partir do momento que eu me conheço. Se eu me conheço, eu passo a ter consciência das minhas emoções. Professor, para quem tem curiosidade de conhecer mais sobre o Gandhi, é possível falar de principais obras ou das obras? Sim. Gandhi, eu não vou dizer obras literárias, né? Tem muito pouco material literário de Gandhi, livros e etc. Mas você pode aprender. Gandhi ensinou pelo exemplo. Você pode aprender muito com os movimentos que ele participou, que ele fomentou, que foi inclusive o movimento Satyagraha e outros movimentos internos dentro da Índia, que a todo momento ele ensinava pelo exemplo. Né? Um outro exemplo de uma situação foi quando, por ele também tinha um nome que se usava muito na Índia e na África, se usa até hoje, chama Baku. Baku significa o grande pai. Né? Aí um seguidor de Gandhi, inclusive era um religioso, foi torturado pelos soldados ingleses. Foi muito torturado, foi preso, foi torturado, passou fome, frio e etc. Aí, depois que ele sai dessa prisão, ele procura Gandhi e vai conversar com Gandhi. Aí Gandhi pergunta, e aí, como é que foi a sua experiência, né, na tortura? O que foi mais difícil para você? Foi a fome? Foi a sede? Foi o frio? Foi as pancadas? E ele falou assim, olha, para mim o que foi mais difícil, que por um pequeno momento eu quase perdi a compaixão por aquele que me torturava. Então Mahatma Gandhi, esse jovem, esse religioso, na verdade o que ele quis dizer para Gandhi é que até aquele que torturava ele também era vítima de uma sociedade violenta. Né? Então o que nós podemos aprender com esse ensinamento é que você tem que ter vítima não é só de quem é torturado, mas também do torturador. Ou seja, você tem que ter compaixão. Né? Não é só de quem é torturado, mas também do torturador. Esse é o ensinamento de Gandhi, que a maior arma que ele usa a todo momento é a arma da compaixão. Ele consegue olhar para o outro e ver que aquele outro também é vítima de um sistema. Um sistema que a todo momento oprime, violenta, e é preciso refletir sobre isso. Certo. Então vamos aproveitar o gancho e deixar uma mensagem gandiana a quem nos assiste agora? Muito bem. O que o Gandhi a todo momento deixa para nós é refletir a nossa sociedade, refletir o nosso histórico cultural. Que tipo de sociedade nós queremos construir? É partir da seguinte reflexão. Será que nós nos conhecemos? Você se conhece? Qual é a sua reação frente a um insulto? Qual é a sua reação frente a uma situação indesejada? Gandhi vai ensinar isso. Se conheça, conheça a ti mesmo. Né? Compreenda-se, se conheça em profundidade. Entenda que nós vivemos em um sistema de dualidade. Entenda que perceber a unidade nas coisas é o grande diferencial. Então, Mahatma Gandhi vai tratar exatamente sobre isso. O autoconhecimento, a compaixão, o amor ao próximo e, acima de tudo, compreender a sua própria existência. Né? Afinal, para que eu existo? Quem sou eu? É isso que Gandhi quer tratar. Professor, muito obrigado pela participação e gostaria de poder contar com outras participações conosco aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Extremamente atual as ideias de Gandhi, não é mesmo? Seus exemplos vale a pena difundir, levar para a sala de aula e inspirar as novas gerações, hein? Bom, essa edição do Intervalo de Aula termina aqui, mas nas redes sociais o nosso debate sobre educação deve continuar e eu conto com você. Para isso, acesse os nossos endereços que aparecem aí no seu vídeo. Obrigado pela companhia aqui na TV Goiânia Band e até o próximo domingo.